Voltamos agora a transmitir o 2º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e Político, Diálogos sobre a Democracia, uma parceria entre a Escola Judiciária do TRE de Minas, a Faculdade de Direito Milton Campos e a Ordem dos Advogados do Brasil. Bem, agora nós vamos passar para o fomentador, que tem um belo desafio, notícias fraudulentas. Será que é isso mesmo? Censura, informação para enfrentar. Agora com o professor Rodolfo. Obrigado. Primeiro, registrar a alegria de participar neste congresso aqui, comandado pela presidente Mônica, querida professora, amiga aqui da Milton Campos, 2 enormes especialistas na matéria, amigos, o Neisser, que é um dos maiores especialistas em propaganda eleitoral do Brasil, né, um advogado militante, mestre, em breve doutor, tem um livro muito bom, que é o Crime e Mentira na Política, que foi resultado da dissertação de mestrado. O colega Diogo Reis, que é um grande expoente também, já envolvido aqui com inúmeros grupos de pesquisa. Vocês não sabem, mas todos vocês vão se lembrar de ter recebido recentemente no Facebook, quando você abriu, tinha na TL, assim, ó, um recado do Facebook, como enfrentar notícias falsas. Todo mundo já recebeu isso. Quem fez isso foi ele, na verdade. Depois vocês... Isso não é uma fake news. Não é uma fake news. Porque... Eu vi. É só vocês depois baixarem, rolarem para baixo, vocês vão ver lá o apoio da Mackenzie. Foi o grupo de pesquisa dele, com base neste envolvimento sobre fake news, que ajudou a montar aquelas orientações para que o Facebook depois se aplicasse na TL. Quando está lá escrito Mackenzie, leia-se, principalmente Diogo Reis. Ele que está lá. Então, é um prazer enorme estar aqui, um prazer ter participado da Comissão Científica do Congresso, né, cumprimentar todo mundo, o trabalho que foi feito, tanto aqui pela Milton Campos, pela Ordem, pela EGE, todo mundo que participou disso. Colocaram ali 28 minutos. Então, significa então que o fomentador pode falar 28 minutos. É isso? Ah, não, esse é o final da mesa, né? Então, tá bom. Aqui, o meu papel aqui é apenas provocar alguma discussão e debate, e eu queria começar pela constatação de que fraude e mentira são fenômenos atávicos ao ser humano. Todos nós temos no nosso histórico humano a propensão à mentira e à fraude. Isso não é nenhum atributo genial designado para algumas pessoas. É claro que, quando a gente associa isso à sociedade de comunicação e ao meio de informação que hoje nós estamos acostumados, que é o meio via internet, sobretudo redes sociais, a gente tem um conjunto de ecos e conjunto de impulsionamento em relação a essa nossa propensão à fraude e à mentira. Né? O ambiente social, o meio da internet, o meio das redes sociais, é um meio que cada vez tem mais acesso popular. Hoje nós temos mais celulares do que brasileiros com acesso à internet. É um meio cuja informação se dá a partir de uma multimedialidade. A informação que a gente tem na internet ela é uma informação não só de texto, mas é uma informação de vídeo. É uma informação que vem através de fotos, hiperlinks, hipertexto. Então, também isso faz com que a gente tenha um tipo de apropriação da comunicação e do sentido que é muito mais uma apropriação associativa e menos reflexiva. É um ambiente de propensão à formação das bolhas ou das câmaras de eco, ou seja, nós tendemos a, na internet, criar uma bolha em torno de nós mesmos, porque nós curtimos aquilo que nos agrada, logo os algoritmos entendem que aquilo será por nós mais consumido. Então, toda a oposição ao nosso pensamento, a divergência ao nosso pensamento, se você não nutre isso, não bloqueando aquele amigo que você quer bloquear por causa daquele post, não bloqueando tendências contrárias à sua própria ideologia no campo da política, por exemplo, se a gente não nutre essa diversidade, a gente acaba sendo consumido por uma bolha de informação, por uma câmara de eco que só faz ecoar aquilo que a gente acredita e não nos remete à reflexão. As empresas de tecnologia têm aversão ao controle, isso é claro, e já se provou que o Facebook não é neutro, ele é uma plataforma de discurso público, ele é uma plataforma para transformação política. Não necessariamente político-partidário, muito embora ainda se tenha a dúvida
né, ou as suspeitas, se o nosso amigo Zuc será ou não candidato a presidente da República. Ele já age como candidato, porque ele diz que está visitando todos os estados e tem visto coisas muito boas, tem muita coisa para acrescentar. A gente que mexe com o eleitoral sabe que esse é discurso claro de pré-candidato, que não quer dizer que é pré-candidato. Então, o ambiente ele potencializa, de fato, o eco da mentira, o eco da fraude. E, nesse ponto, como seres humanos, a gente age com essas mentiras através de um autor, que é o Daniel Kahneman, chamou de viés de confirmação. Ou, melhor dizendo, nós temos dois sistemas de pensamento. Todo mundo aqui tem isso, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1, segundo o Daniel Kahneman, é aquele sistema em que a gente recebe a informação e ela nos é confortável, é aquilo que nós acreditamos. Então, o nosso sistema 1 ele tende a ser um sistema intuitivo, rápido de assimilação. Quando vem alguma informação de fora que é contrária ao nosso sistema de pensamento, às nossas ideologias, às nossas pré-compreensões, isso nos leva a uma dissonância cognitiva que leva à necessidade de a gente refletir, pensar. Isso dói, pensar dói. Então, o sistema 1, normalmente, ele trava o sistema 2. Então, quando a gente tem muito bombardeamento de informação, a gente gosta do sistema 1, porque se a informação ela nos conforta, a gente vai lidar com ela. A gente tem pouca propensão a, de fato, soltar, engatilhar o sistema 2 e acionar o sistema 2 porque ele é caro. E já foi provado, tem um estudo recentíssimo, agora de março de 2018, um estudo largo feito pelo MIT, que analisou 126 mil tweets de 2006 a 2017, que foram compartilhados mais de 4 milhões de vezes. E eles chegaram à conclusão de que o fenômeno de informação de notícias falsas e notícias verdadeiras, mas a de propulsão de notícias e notícias falsas, estava muito menos associado a robôs, a tecnologia de impulsionamento automático, do que aquilo que a gente conhece como fofoca. Nós impulsionamos porque a gente é fofoqueiro, a gente gosta de fofocar. Aquilo chega para a gente e a gente dispara, porque, de algum modo, isso cria um certo posicionamento hierárquico nosso no grupo da família, né? Quem faz a fofoca primeiro, ela acaba obviamente, tendo ali um certo retorno de imagem. Ou seja, o impulsionamento das fake news ele se dá muito mais no reino dos seres humanos comuns do que no reino das máquinas. O que eu gostaria aqui de primeiro perguntar aí trazendo um pouco para o eleitoral, sobretudo, o papel da justiça eleitoral e o papel dos instrumentos normativos dispostos aos candidatos, aos partidos, ao Ministério Público, para o controle disso, para o controle da notícia fraudulenta, que eventualmente possa causar algum dano, é viável? Se sim, quais seriam esses instrumentos normativos? Quais seriam essas ferramentas normativas para que eu, por exemplo, como candidato, possa, via judiciário, acioná-lo para remoção de conteúdo? Ou para direito de resposta, enfim. E qual o grau disso? Esse é um primeiro ponto. É claro que a gente sabe que a forma melhor, muito embora ilegal, para remoção de conteúdo fraudulento via WhatsApp seria a implosão dos grupos de família. Né? Uma atualização do WhatsApp, né? Já pensou? Ou então que desse um choque, né, no celular. O celular dava um choque no tio, naquela tia que normalmente dissemina, abre o WhatsApp, toma um choque na hora de disseminar a notícia falsa. Não sendo possível, qual seria, então, o mecanismo a ser utilizado via contencioso judicial para isso? Ainda, muito brevemente, quanto a discurso de ódio, os discursos de ódio eles são também estimulados no reino da internet em razão da polarização formada muitas vezes pelas bolhas, né? O Brasil adota um modelo, que é um modelo majoritário no mundo, que segue, vamos dizer assim, a linha canadense, que é um controle mais rígido e com sanções mais fortes em relação àquilo que se denominou como discurso de ódio. Tem tempo para tratar dessa conceituação, mas o Brasil assinou algumas convenções internacionais e tem alguns instrumentos no próprio direito eleitoral, como tem lá, me falhou agora de memória o artigo no Código Eleitoral, acho que é o 236, que são aquelas vedações gerais à propaganda eleitoral. Tem uma lá que não pode haver propaganda eleitoral que incide de atentado à pessoa, não é? Que poderia ser utilizado também como fundamento, por exemplo, para a limitação de discurso de ódio. E o próprio 242, o famoso trunfo,
super trunfo, que é a propaganda não pode empregar meios publicitários que causem estados emocionais e passionais. Criem estados mentais, passionais ou emocionais. Eu, particularmente, acho que no reino da política nós devíamos seguir o modelo estadunidense. Ou seja, em matéria de política e propaganda eleitoral, vale a seguinte regra: pode-se falar tudo o que quiser, inclusive discursos abjetos, desde que não se convoque um perigo real, factível e iminente de dano. Esse é o modelo americano. Queria saber de vocês qual é a posição em relação a isso. Qual é a posição quanto a uma eventual possibilidade de restrição judicial a discurso de ódio? Vamos lá, são duas questões principais, Rodolfo. Acho que a primeira é quais os meios hoje à disposição dos candidatos, enfim, para, via judicial, tentar obter uma satisfação com relação à difusão de informações falsas, ofensas, mentiras e afins. Há meios. Acho que há meios. Nós temos meios que são razoavelmente céleres e satisfazem, em certa medida, esse dano causado. Claro que há um enxugar gelo muito grande. Você tem a representação eleitoral, você determina a retirada de um conteúdo da internet, você tem o direito de resposta, que, se aquela veiculação tivesse sido impulsionada com pagamento, agora a lei determina que esse impulsionamento precisa ser feito da mesma forma, com o direito de resposta, numa tentativa de simular a viralização que existiu na ofensa. Eu conversava com a Paula Bernardelli, que trabalha comigo, minha sócia, que não faz sentido a ordem de retirada de um material no direito de resposta que tenha sido viralizado organicamente. Porque quando eu tenho um compartilhamento orgânico no Facebook, o que está lá na página do João, que foi compartilhado pela Maria e pelo José, é ainda o post original do João. Se o João muda o post dele, muda na página da Maria e do José. Só que se eu derrubo a postagem do João e ele fizer outra postagem, a Maria e o José não compartilharam a outra postagem e eu não tenho como obrigar judicialmente a Maria e o José, que não são parte na ação, a compartilharem organicamente o direito de resposta. Mas se eu não derrubar e eu obrigar, entrar com uma ação com a obrigação de fazer, para que o João insira na postagem original o direito de resposta, eu obtenho, vamos dizer, o efeito de viralização orgânica daquela postagem original, inclusive para as mesmas pessoas que tiveram acesso à mensagem original. A gente estava pensando nisso ontem no escritório. Claro que aí eu preciso não pedir a retirada do conteúdo e contar que fique mais um dia ou dois até sair a sentença do direito de resposta, mas que eu aproveite aquela mensagem. Enfim, acho que a gente está num momento de tentar criar soluções, né? O mundo da internet ele é muito novo. É óbvio que é uma tentativa, então nunca a resposta vai ser igual ao efeito da ofensa. Você tem esse problema de que não necessariamente, se eu coloco na página, se eu tenho... Isso a gente já discutia na época dos blogs. Eu tenho o blog de um articulista mais à esquerda. Aquilo que ele escreveu que era falso foi curtido, foi compartilhado pelo seu público. Se ele tiver que colocar no blog dele um direito de resposta, o público dele vai olhar e vai falar, não vou compartilhar isso. Dificilmente vai chegar nas mesmas bolhas o direito de resposta. Então há um efeito limitado. Mas esse enxugar gelo do ponto de vista da propaganda eleitoral, acho eu, pode ser em certa medida compensado, porque tem uma visão muito parecida com a tua, do ponto de vista de uma defesa da maior liberdade de propaganda na internet, a não ser na chave do abuso. Uma coisa é compartilhamentos orgânicos feitos pelo João, a Maria e o José. Esse eu acho que tem que ter uma liberdade muito maior. Mas se eu identifico que isso são impulsionamento pagos, feitos com Big Data, feitos com um ferramental de construção de discurso que afeta subliminarmente o eleitorado, aqui eu acho que eu tenho abuso e aqui eu consigo acionar, inclusive, pela via
seja do crime do 323, seja, até conversava com o Diogo Cruvinel, antes da gente vir para cá, numa suspeita de 350, de caixa 2 de campanha, a permitir pelo menos um inquérito que me viabilize uma medida policial mais coercitiva para quebrar sigilos aqui, acolá e tentar entender de onde está vindo aquilo, quem está custeando aquilo, para ter uma resposta mais dura aonde isso precisa acontecer. E respeitar o debate público aonde eu tenho humanos debatendo. Isso me parece uma saída. E para finalizar, Rodolfo, com relação ao discurso de ódio, eu concordo contigo no discurso aqui. O grande problema da solução americana do perigo real e iminente é que ela foi pensada pela Suprema Corte no rally, no sujeito que está lá no palanque falando: eu odeio tal ou qual tipo de cidadão. E se ele fala, agora vamos para cima, eu tenho perigo real e iminente. Mas na internet esse momento, esse corte não existe. E eu acho que a maior indicação, a maior prova de que isso não existe é o terrorismo dos lone wolves. Esse terrorismo do Estado Islâmico que a gente vê constantemente na Europa, do jeito que pega um carro, enfia na calçada das Ramblas em Barcelona e mata X pessoas, ou pega um caminhão e enfia na calçada em Marseille e mata tantas pessoas, não há dúvida que isso é instigado pela internet. Essa pessoa ela não tem contato pessoal, ela não vai fazer uma reunião em Mossul, no Iraque, para ser afetado por esse discurso. Só que em que momento você pode dizer que na internet virou a chave do perigo real iminente? Portanto, me preocupa mais o discurso de ódio na internet, porque eu acho que é diferente do palanque, onde talvez ter a percepção desse momento e de até onde pode ir a liberdade de expressão é mais simples do que algo que está circulando de forma difusa na internet. Daí minha preocupação é um pouco maior com o discurso de ódio. E já que a palavra agora vai para o Diogo, só uma questão em cima do que você falou. Você disse, a sua avó, ela votou porque o candidato tinha um sorriso bonito. E a motivação do voto é insindicável. Foi mais ou menos isso que eu entendi. E, portanto, se eu votei porque eu li essa notícia ou que ele votou por essa outra, isso é problema de cada um e a gente que lide com isso. Então, vamos liberar a compra de voto? É meio contrário, na verdade. Eu falei assim, que é difícil de saber o porquê votou. Mas você falou que nenhum motivo é melhor que o outro. Eu não consigo medir o impacto disso. Então, por exemplo, porque o que eu estava falando era assim, como medir se a fake news poderia atingir o voto? Eu não sei nem por que votou, como eu vou saber se ela atingiu? Foi isso, foi nesse sentido. Mas não foi no sentido da pessoa poder... Mas seja, a justiça eleitoral... Eu só falei que, assim, na verdade, não tinha... A questão da desinformação não dá para medir, porque eu nem sei por que ela votou, como que eu vou saber por quê? Mas você concorda que a justiça eleitoral pode entrar no motivo do voto? Eu posso punir a compra de votos. O sujeito que vai votar porque ganhou dinheiro, do ponto de vista da justiça eleitoral, isso é ilegal. Não é qualquer motivo que autoriza o voto. Querendo ou não, o que é protegido e é cláusula pétrea da Constituição é aquilo que a gente chama de voto livre. O que é o voto livre? O voto livre é um voto que não tem uma arma na cabeça? Sim. O voto livre é um voto que não tem o dinheiro para incentivar? Sim, pelo menos essa foi a opção do legislador. E o voto livre é o voto fundado numa informação verdadeira ou falsa? Ou aí já é um controle que não dá? Mas o que eu quero dizer, nós admitimos correntemente que o voto não é tão imotivado assim, ou que o motivo dele tão irrelevante assim, tanto que, juridicamente, a gente entende que há motivos que não são admitidos para o voto. Então, me parece que jogar, e aqui para finalizar, ainda estou aqui no meu minutinho, da forma como você colocou no final, cada um de nós aqui tem a responsabilidade de ser o curador da sua informação, nós precisamos checar. Isso faz parecer que os vieses cognitivos que nos afetam são superáveis pela boa vontade e pela atenção. E eu não acredito nisso. O desenviesamento, o evitar cair em vieses, em erros cognitivos,
exige muito mais do que boa vontade, muito mais do que ler várias fontes. Ao jogar a bola exclusivamente para o eleitor e dizer, você, eleitor, é responsável, e, portanto, se você votou errado por conta dessa notícia, lamento, você deveria ter olhado mais notícias, eu não acho que seja possível fazer isso, porque a capacidade de resistência é muito pequena em comparação com o nível do ataque. Quando eu construo uma mensagem usando 10 terabytes de informação para saber exatamente qual palavra te afeta num nível subliminar, não há boa vontade e atenção que faça você conseguir evitar. Pelo menos do ponto de vista estatístico, o João pode evitar, o Manuel pode evitar, talvez o Pedro não consiga, o Felipe também não, a Maria também não. A gente não tem como pensar isso individualmente, como algo que basta, vamos lá, gente, vamos estudar e com isso a gente vai conseguir. Então, me preocupa, sim, não quando é a multiplicação orgânica, mas quando é algo organizado, feito com esse grau de tecnologia, e isso a gente está vendo que não é fantasia. Isso existe, isso está acontecendo. Beleza. Não, só para aquela parte lá. Realmente, eu acho que a gente falou talvez um ponto a mesma coisa. Eu não pensei no voto viciado, eu pensei no voto livre. Eu nem pensei, para mim, na minha cabeça já era um não voto. Voto comprado, eu sempre pensei no voto livre mesmo. E eu acho que é difícil, muito difícil saber o porquê uma pessoa escolheu aquela... E aí medir o impacto, fala, não, olha, foi por causa da notícia falsa, então vamos anular a eleição, vamos fazer isso. Eu acho que não dá, eu acho que é difícil porque a gente não consegue medir. Fica bem complicado. E eu acho que nessa segunda parte talvez a gente falou das coisas diferentes. Talvez eu falei do conteúdo e você falou bem do Big Data mesmo. Eu acho que a gente tem um problema muito grave com a questão de dados. Eu acho que a gente tem um desapreço pelos dados de um jeito assim, horroroso. Assim. Os termos de concessão, é um negócio horrível. A gente está na época da Páscoa lá, aparece um aplicativo que coloca umas orelhinhas de coelho ridícula na sua foto, e aí, em troca, você dá tudo que você tem. Não, você assina, sim, eu concordo. Tipo, lembra aquele jogo do quer trocar uma Mercedes por um carro de banana? Sim, é meio que isso. Então, eu acho que a gente tem um desapreço muito grande. A gente precisa realmente enfrentar. Eu, há algum tempo, venho mudando um pouco para o estudo de dados. Eu acho que é o grande tema. Eu acho que é o tema que vai crescer demais, assim como você falou e tudo mais. Mas eu tenho algumas ressalvas. Eu estava tentando lembrar o autor, cara, de uma frase e eu estava preferindo não falar do que não lembrar o autor. Mas só para colocar autor conhecido e não lembrado, né? Não desconhecido. Mas se alguém lembrar aí é legal até para dar um toque. Mas tem uma frase que diz assim: a gente tende a hiperestimar a tecnologia do hoje e subestimar a tecnologia do futuro. A gente acha que, às vezes, a tecnologia do hoje pode fazer tanta coisa, e que, às vezes, não é bem assim. E, no futuro, a gente acha que pode fazer pouco, mas a verdade é que a gente nem sabe o que vai ser inventado. Ou seja, a gente está tão fora do circuito, a gente não sabe nada. Então, por exemplo, sei lá, a gente usa um sistema de inteligência artificial e tudo mais, e aí você tem, por exemplo, sei lá, os GPS e as coisas lá. E aí você tem alguns erros graves, às vezes. Né? Então, às vezes estava tentando usar aqueles mecanismos de voz, e aí falava assim, sei lá, vamos supor, me leve, sei lá, a Belo Horizonte. Fala assim, padaria Novo Horizonte? Não, é o Belo Horizonte. Não sei o quê do Horizonte? Não. Então, assim, calma lá, eu acho que as coisas também não sei se são tão sofisticadas assim. Eu não sei se a gente também é tão vulnerável assim. Eu tenho bastante desconfiança dessa interpretação que você fez dos dados. Eu acho que a gente tem limites talvez mais rasos. Eu acho que é perigoso, pode piorar muito. Eu acho que a gente tem que começar a cuidar dos nossos dados. O exemplo da União Europeia, que vai entrar agora, dia 25, ele é um exemplo que precisa ser estudado, a gente tem que repensar mesmo. Mas eu não sei exatamente se tudo o da União Europeia, o GDPR, que vai entrar no dia 25 de maio, que é o regulamento de privacidade de dados, que vai entrar para a União Europeia agora no dia 25 de maio. E a gente aqui a gente tem muita dificuldade ainda de privacidade de dados. Eu acho que a gente precisa estudar isso. Eu acho que, talvez, mais do que o ferramental do que se faz com os dados, talvez a gente começar a repensar se a gente pode trocar nossos dados aí por qualquer coisa e tal. Eu acho que isso em qualquer campo. Mas eu realmente, assim, eu ainda duvido um pouco desse potencial de manipulação total. Assim, eu realmente duvido. Eu acho que, não sei, eu sou bombardeado por propagandas constantemente e eu realmente não compro tudo.
E tudo bem que eu não posto um monte de coisa, mas as que eu posto eu também não compro. Então eu acho que teria aí um limite, sabe? Eu acho que a gente ainda não está sendo comandado pela tecnologia. Assim. Eu acho que não tem um pouco esse viés, não. Mas, agora, deixa eu só tocar aqui as duas que o Rodolfo me trouxe. Quais ferramentas normativas para as questões eleitorais, por exemplo, diante disso? Eu estou muito ligado na ideia, estou pensando nas fake news, né, na desinformação. Estou muito ligado na ideia do que a gente já tem a respeito de dano e dolo. Então, por exemplo, sei lá, como o Naício trouxe aqui, a questão de representação e tudo mais, eu acho que a gente tem já vários mecanismos para poder enfrentar esse tema e depende daquele conteúdo. A gente não vai ter um dispositivo sobre como enfrentar e resolver a desinformação. Não vai, porque ela depende de alternativas diferentes. A gente precisa realmente enfrentar cada uma do seu jeito. Quanto à questão do discurso de ódio, eu não sei se eu tenho uma opinião muito formada. Nunca estudei muito do discurso de ódio, como você estudou. Então, talvez eu seria mais uma opinião mais leiga assim, do que alguém que tivesse estudado mais profundamente como você fez. Mas eu tendo, pensando numa ideia de propaganda negativa, por exemplo, eu acho que falta propaganda negativa. Eu, particularmente, eu deixaria mais as coisas para o debate político. Eu acho que a gente trouxe tudo muito para o judiciário. E aí, se a gente está falando de tutela de eleitor, está aí um exemplo ruim, que a gente acaba tutelando demais o eleitor. Eu acho que tem que deixar as coisas um pouco para o debate político. Eu deixaria o pau quebrar mesmo, tentaria tocar a coisa, e acho que defender, se ninguém... Eu jamais falaria mal de mim mesmo, e acho que os outros também, então eu acho que alguém precisa falar mal de alguém, porque senão você não sabe. E, de alguma maneira, você precisa entender isso daí. Então, eu sou mais a favor de deixar um pouco o pau quebrar e deixar um pouco mais para o debate político, acho que por aí. Bem, então, agora nós vamos para as perguntas da plateia. Vou fazer duas perguntas para ambos os expositores, porque me parece que uma está muito ligada à outra. A primeira, como mensurar o impacto da notícia fraudulenta na formação do convencimento do eleitor na escolha dos candidatos? Vou fazer a próxima, porque está muito ligada. Essa vem com o nome de quem pergunta, vê se eu falei certinho, Mauritânia Soares? É isso mesmo? Ok. No processo eleitoral, a propagação das notícias falsas levará à migração das propagandas para TV e rádio, principalmente para poder ter uma segurança durante as campanhas eleitorais? Ou será que a manipulação atingirá níveis exorbitantes e poderá ganhar as eleições quem mais utilizar da referida manipulação? É para ambos. Eu concordo com o Diogo, em certa medida, da dificuldade de você mensurar o nível de impacto de um determinado fator na formação do voto, porque a formação do voto é uma decisão extremamente complexa, que se dá no interior da mente das pessoas e que envolve desde do sorriso bonito do candidato ou da candidata, as propostas, as ideias, os atalhos heurísticos que as pessoas adotam das ideologias e dos partidos, que nada mais são do que atalhos que facilitam a tomada dessa decisão. Bom, eu sou mais desse lado, então esse aqui é o candidato ou a candidata desse lado, eu tendo já a me decidir por isso, a não ser que algo escape muito da trilha. Mas, por outro lado, ao menos dentro da área da ciência política, há pesquisas de campo, pesquisas empíricas, feitas nos últimos 30 anos, ao menos, que eu tive acesso, que tentam mensurar os processos de tomada de decisão política para tentar isolar os seus elementos. Não sei até que ponto, com qual grau de sucesso, naturalmente, mas são as pesquisas que a gente tem. E há um trio de pesquisadores na Universidade da Califórnia, Lau, Seligman e Rovner, que eles, a cada 10 anos, fazem uma meta-análise de tudo que há de artigos científicos publicados que tentam mensurar a influência da propaganda eleitoral na formação do voto do eleitor. E os resultados eles são muito pequenos na média. Aquilo que tem a etiqueta de propaganda eleitoral, aquilo que o eleitor sabe que é propaganda eleitoral, influencia muito pouco. Por isso até o problema das fake news, porque elas ganham essa moldura de uma matéria de jornal, de revista, e isso lhes dá uma credibilidade que, se fosse dito que era propaganda eleitoral, não teria. Eu não chego ainda a acreditar que, já indo para a segunda pergunta, que efetivamente nós teremos a eleição das fake news e que os candidatos que vão ganhar nos estados para a presidência da República vai ser alguém com base numa grande fraude, numa grande mentira.
Influência de notícias falsas sempre houve, sempre vai existir uma história, mas no município tal teve a história em 1970 e tanto que o candidato mentiu. São os folclores da vida política, acho que isso acontece, mas não acredito que haja esse grau de definição das eleições por conta disso. E só para finalizar aqui e firmar, eu entendo que o pau deve quebrar entre eleitores, entre candidatos e entre uns e outros. O que eu acho que a Justiça Eleitoral precisa focar não é na briga do João com o José, com a Maria, com o Pedro, mas é no uso de um ferramental tecnológico avançado, caro, sabe-se lá pago com quais recursos, que pode dar um grau na comunicação de um candidato que não é possível aos demais competir e que torna muito difícil para o eleitor se proteger. Então, o meu foco é em relação a este tipo de mecanismo. O resto, sou absolutamente favorável à propaganda negativa, acho pessoalmente que ela é mais importante do que a propaganda positiva. Esse negócio de expor projeto, eu quero entender quais são os defeitos dos candidatos para que possa se tomar a decisão mais informada possível. E só termino aqui saudando, já que a gente está falando de mentira, de coisa negativa, meu querido amigo, Dr. Luiz Fernando Pereira, que chegou finalmente para nos abrilhantar na próxima mesa. Bom, gente, eu acho que as duas perguntas elas são muito importantes. Eu acho que está muito conectado com o que eu trouxe, a minha opinião a respeito. Mas eu acho que vale a pena só repassar e talvez costurar algumas coisinhas mesmo a respeito disso. Eu acho que a gente não consegue medir essa manipulação mesmo, se é que ela existe e como que isso teria. Agora você trouxe uma questão sobre a televisão e a rádio, eu acho bem interessante. A gente estava semana passada no Congresso em Belém e o Geraldo Agosti, que é um advogado que vem trabalhando muito com as questões eleitorais com emissoras, ele trouxe um dado bem interessante dizendo que 95%, se não me engano, dos municípios não tem emissora de TV. E a propaganda eleitoral ela só é feita pela emissora de TV. O que tem aos milhares são as retransmissoras. E aí as retransmissoras elas acabam transmitindo aquela campanha eleitoral. Então você está no município, frequentemente assiste a propaganda do outro. E só que não é um outro, são 95% do cenário. E aí, só para poder puxar, eu acho que e tentar acrescentar alguma coisa, e daí eu acho que talvez a internet ela pode sair como um contrário, como um espaço onde você poderia ter propaganda, inclusive dirigida ao local, para um espaço virtual, tendo um elemento audiovisual e que o pessoal da região poderia assistir esse programa, por exemplo, por meio da própria internet, que é uma deficiência que o rádio e a televisão não tem. Só para fazer meio que o comparado, para fazer esse inverso aí. Eu acho que talvez a gente tenha aí mais o que aprender a usar e enfrentar os desafios e os efeitos colaterais que acabam aparecendo mesmo. Mas eu acho que mais ou menos desse sentido aí. Então, mais a última pergunta, e vamos aqui para um minutinho de resposta, da Roberta Gresta, que faz a pergunta. Roberta, está aí? Aqui. Para ambos. Gostaria que comentassem a respeito da recente parceria do Facebook com agências de fact-checking, visando assinalar conteúdos como fake news e restringir sua circulação. Eu sou um entusiasta das agências de fact-checking, um mecanismo que surge nos Estados Unidos, ali ganha força a partir de 2006, principalmente 2008, que é fornecer informação, é responder à desinformação com uma informação mais fidedigna, verificada, para tentar com que isso circule, ao menos, no mesmo espaço, dando mais ferramental para que as pessoas possam se defender. Acho uma excelente iniciativa do Facebook com as agências de fact-checking e acho mais. Acho que a gente tem que entender que a Justiça Eleitoral, se ela não tem esse papel exclusivamente jurisdicional, mas ela também é um órgão administrativo que realiza as eleições, que cuida da eleição, que zela pela eleição, eu não acho absolutamente fora de esquadro pensar por que a Justiça Eleitoral não cria o seu banco, vamos dizer, de notícias verdadeiras, claro que não indo atrás de verificação de notícia dos outros, mas se eu tenho simplesmente um portal da Justiça Eleitoral que reúne todos os direitos de resposta concedidos
aquilo são informações que a Justiça Eleitoral verificou que eram falsas judicialmente. E deliberou que aquelas eram as respostas que deveriam ser dadas àquelas informações. Isso é um processo judicial. Isso empresta uma credibilidade para que o candidato ou a candidata que tenha sido ofendido, lesado, possa dizer, olha, está aqui, a Justiça Eleitoral está aqui dizendo. Porque quando o candidato ele veicula dizendo, eu ganhei na Justiça Eleitoral, está aqui o número do meu processo, isso meio que entra por uma porta e sai pela outra. A Justiça Eleitoral poderia talvez colaborar nesse processo de informação, tornando público e dizendo, está tudo aqui, está aqui na nossa página do Facebook, está aqui no nosso site, tudo aquilo que a Justiça Eleitoral já disse jurisdicionalmente que era falso e qual era a resposta que ela admitiu que podia ser veiculada em seu lugar. Legal. Bom, eu acho que, falando especificamente do Facebook e dessas duas agências aqui, é legal saber que tem uma rede internacional de fact-checking e que essa rede internacional que ela credencia pelo mundo inteiro as agências de checagem. No Brasil nós temos, acho que, 3 agências de checagem credenciadas. Não sei se você sabe de mais alguma, que é a Agência Lupa, aos fatos, e a Agência Pública, que tem um programa chamado Truco, que faz a checagem. Dessas 3, 2 acabaram sendo selecionadas pelo Facebook, que fomenta, e que, de uma certa maneira, me parece que é muito acertado fazer isso, porque, e aí eu acho que seria legal eu tentar ligar uma das coisas que eu tinha pensado, sobre meios da gente poder enfrentar isso no cenário, no cotidiano. A gente está pensando muito no ambiente jurisdicional, só que fora dele, a gente tem uma fase administrativa, vamos dizer assim, uma fase extrajudicial muito importante, que é com os próprios players. Os players, o Facebook, Instagram e tudo mais, está todo dia analisando o conteúdo e tentando combater notícias falsas. E há mecanismos de denúncia, você denuncia. Como que essas agências vão trabalhar? Com determinado volume de denúncia, uma análise do algoritmo daquela notícia, as agências são acionadas. Então, acende, por exemplo, um sinal amarelo e passa para elas para poder ver. Então, não é tudo que passa. Eu acho que aí funciona bem uma ferramenta da pergunta do Rodolfo sobre usar também as ferramentas extrajurisdicionais. Eu mesmo já denunciei vários conteúdos, chato, né, da internet, mas assim, isso ajuda, porque realmente eu tive várias respostas. Ele te coloca no processo. Alguém já denunciou conteúdo falso? Não? Já? E ele vai te colocando a par daquilo, e você vai de alguma maneira vai se manifestando aí. Mas eu acho que, só para aproveitar, esse projeto que o Rodolfo gentilmente comentou, eu super agradeço aí. Eu tive uma pequena participação, mas só até para questão de justiça. O Facebook colocou as 10 diretrizes para combate às notícias falsas. Então, são essas 10 dicas, vamos dizer, elas foram elaboradas em conjunto com várias agências de fact-checking. E aí o portal que eu coordeno, junto com o jornalismo de fake news, foi considerado uma das iniciativas que o Facebook resolveu apoiar. Então, a gente fez essa interlocução. Assim, as 10 medidas já vinham deles mesmo no debate com a Point, com essa rede internacional e tal, só para não dar uma fake news aí, tomar uma autoria, tal, que não foi. Mas é um trabalho muito legal e é legal de alguma maneira tá junto aí. Obrigado. Você vê como fake news muitas vezes não surte o efeito que ela deveria surtir. Pouco me importa, vou sempre falar que o Diogo Reis que é o responsável pelas 10 diretrizes lá do Facebook. E uma última, não uma questão, mas talvez uma contribuição, eu sempre fui um apaixonado e obcecado pelo artigo 242 do Código Eleitoral, o famoso estados mentais, passionais, não só como pesquisador, mas como advogado, aquele super trunfo. Você não sabe o que dizer daquela propaganda que você quer retirar do ar, você aciona o 242 e ele serve como uma luva. Gira a roleta, exatamente. É curioso que na origem da sua... Ele foi originado em razão de uma fake news, uma notícia fraudulenta que, segundo alguns analistas, foi uma das responsáveis pelo resultado das eleições presidenciais de 1945, quando alguém, em apoio a um determinado candidato, salvo engano, o brigadeiro... Contra o Eduardo
Hugo Borg, deputado Isso. federal do PTB do Rio Grande do Sul. Exatamente. Em apoio Ele ao usou Dutra contra o Eduardo Bolsonaro. em apoio ao Dutra, obrigado. Em apoio ao Dutra, ele utiliza uma frase que foi dita num ambiente e manipula a frase. A frase era no sentido de que o candidato não precisava do apoio dessa malta. Essa malta eram sindicalistas, provavelmente, que apoiavam o candidato, contrário do Dutra, mas o que ocorreu foi um abuso dessa expressão e passou-se a ideia de que ele, porque malta também era sinônimo de marmiteiro, então ficou como se o candidato estivesse falando, eu não preciso apoio dos trabalhadores, eu não quero saber de apoio da massa de trabalhadores. E alguns analistas vão dizer que isso influenciou a eleição de 1945, porque houve uma virada de última hora, isso foi feito há dias antes das eleições, e houve uma virada nas perspectivas, nas tendências de votação. Isso acabou sendo um dos motivos que levou à proposição no projeto do Código Eleitoral do artigo 242. E do 323. E do 323, veja. E cujo advérbio inicial não era artificialmente, porque hoje é proibido empregar meios publicitários que criem artificialmente, antes era fraudulentamente, estados mentais, passionais e emocionais. Eu acho possível, talvez utilize isso como advogado, muito embora eu seja contrário a uma fiscalização, uma restrição de liberdade de expressão mais forte, mas não tenho dúvida que no ambiente da fake news há um novo brilho assim, em torno do 242. O 242 passa a ser um instrumento normativo interessantíssimo, sobretudo com esse dado de que, no início, o advérbio era o fraudulento, né? O artificialmente aí também cai como uma luva em relação a uma eventual notícia fraudulenta que possa utilizar de mecanismos artificiais de promoção no ambiente acho um bom fundamento e um bom argumento para se utilizar isso numa representação em matéria. E que resolve um outro problema, para fechar, que é a dificuldade de se obter suspensão ou mesmo direito de resposta quando o fato sabidamente inverídico não vem associado a uma ofensa pessoal. No caso da fake news, utilizando-se o 242, você evita a discussão sobre se aquilo causou ou não ofensa. O dado normativo está ali expresso. Muito bom. Bem, podemos perceber o seguinte, a palavra de ordem é confiança, é coerência, daí a necessidade de cuidar da informação para, no mínimo, neutralizar as chamadas notícias fraudulentas. Se pudermos fazer uma síntese geral, acho que o contraponto seria esse.